Alô, pessoas maravilhosas do meu coração, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Tarot Terapia com Milene, Milene de Souza, que estou aqui todas as quintas trazendo a intuitiva da semana, tá? Essa é a leitura oficial deste canal. Por quê? Porque eu trago as leituras do Insta pra cá também, então vocês podem estar dando uma passeada aí pelo canal. Tem duas playlists, uma playlist de leituras do Insta para o YouTube, então eu trago as minhas leituras de lá, faço o compilado do vídeo todo e coloco. Além disso, eu tenho colocado também o texto resumo da leitura nos shorts, bem como um trechinho da leitura que eu pego um story e seleciono. Se a leitura aí bater com você, você pode assistir toda, tá? Então, por isso você vê lá o título do dia e tem signos específicos. Essa leitura de hoje, ela é uma leitura mais focada para o autoconhecimento. Você pode ter passado por uma situação, está passando, e aqui vem muito do ensinar a ver a vida sob uma nova perspectiva, tá? Então, eu não trabalho as quintas com signos específicos, apesar de que as cartas emanam muitas vezes dos signos e eu trago aqui enfim, as possibilidades, ok? Mas é muito do ensinar a ver a vida de uma nova forma, né? Então não é nada engessado, é uma leitura temporal, é uma leitura que não tem signo específico, mas é uma leitura que com certeza você pode ter passado por uma situação, estar passando ou vir a passar, e aí você já sabe, poxa, ela me deu aquela dica, então eu posso já estar aí olhando para a vida sob uma nova perspectiva, tá? Bom, você pode passear pelo meu site www.taroterapiacomilene.com. O tarot ele tem T no final, mas junta com o T do terapia, então fica taroterapiacomilene.com. Você pode passear por lá, tem as minhas leituras particulares, eu explicando tudinho, quais são meus tipos de leitura, tá? Tem falando sobre os mapas da essência pessoal e empresarial, que são documentos em PDF que eu envio fazendo análise toda numerológica do seu nome, né? Então, são lindos. Esses e as minhas mandalas de tarô são os meus queridinhos, né? Eu sou muito apaixonada por essa forma do meu jogo. E a novidade que eu lancei segunda-feira, se você é tarólogo, se você não é tarólogo e quer ser, é o baralho cigano do Tarot Terapia. Então, eu trago aqui as minhas cartas oficiais. E o nome desse baralho é Florescendo o Seu Ser. E hoje a gente vai utilizar ele na leitura. Na maioria da leitura, ele vai sair daqui, o protagonista do nosso dia, tá? Bom, gente, esse não é um baralho cigano comum. Por quê? Porque Milene aqui quis inovar e trazer os 12 signos do zodíaco. Por que eu trouxe os 12 signos do zodíaco? Porque as leituras, quando a gente quer clarificar, tipo assim, estou falando com pessoas agora de gêmeos, né? Estou falando de situação que geminianos podem passar. Estou falando de situações que trazem dualidade. Então, eu posso estar aí indo para características dos signos. Mas para deixar a leitura um pouco mais clara, um pouco mais redondinha, eu trouxe esses signos. Para além disso, eu adicionei algumas cartas e eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Pelo menos algumas. E as cartas, elas vêm com uma frase ou com palavras-chave. Deixa eu mostrar aqui. Bom, vamos trazer aqui os pássaros, que tá bem lindinho. Olha só a carta dos pássaros. Eu trago uma frase que aquela carta emana muito pra mim. Como jogo há muito tempo, eu falo assim, poxa, eu gosto do significado dessas cartas e do significado que a minha guiança traz nessas cartas. Inclusive, nós trabalhamos em conjunto para sair esse baralho. E aí, eu trouxe na carta dos pássaros a frase, um voo certo para a liberdade e a alma que vibra com alegria e felicidade. Então, eu trago aí libertação, eu trago felicidade, eu trago alegrias, tá? Apesar de que, muitas vezes, na combinação com outras cartas, pode trazer também um significado de comunicação, tá? Mas eu trouxe a carta da serpente, até a serpente ficou lindinha aqui. E vou mostrar para vocês as cartas adicionais, agora. Olha a âncora, que coisa linda. É porque eu fiz não, tá? É porque eu fiquei muito apaixonada por isso aqui. Vocês não têm noção. E a gente tem que se orgulhar dos nossos feitos também, né? Isso mesmo. Uma das cartas que eu trouxe, o destino. Essa é uma carta que pode falar sobre o livre-arbítrio, sobre karmas, sobre coisas que estão no destino das pessoas, tá?
Para além da carta do cigano, tem a carta do cigano que já é do Petit Lenormand, né? Mas eu trouxe a carta também do homem. É uma carta que só tem a figura masculina. Olha aí, tem o cigano e a cigana, mas tem a carta do homem e da mulher. Olha que doçura essa carta. Para além do cigano e da cigana. Eu trago a carta da centelha divina com uma frase: eu sou o que sou e isso é suficiente. Isso eu peguei, inclusive, essa frase, enfim, de vídeos que eu assisto de canalização. Eu falei, por que não colocar na carta da centelha divina, que é uma carta extremamente forte e a mais forte desse baralho aqui, tá? E eu trouxe a carta do casal, porque pense que a gente pode clarificar a carta do casal com signos para falar de um casal específico. Gente, olha que maravilha. Então, se você quer adquirir esse baralho, eu já tô aqui falando há 5 minutos, mas eu preciso fazer a propaganda dele. Se você quiser, você passa aí o vídeo, não tem problema. Se você quiser adquirir, você vai mandar um direct para mim no Insta, ou você pode falar comigo pelo chat do meu site. E aí eu vou explicar tudo, porque esse baralho é feito por encomenda. Então você pode encomendar o seu comigo. Depois de tudo certo, eu mando para a equipe de produção para fazer e depois eu vou fazer o envio. Então ele tem o valor e mais o frete, ok? Agora vamos ao que interessa. Eu já falei demais, né? Bom, já fiz a propaganda. 6 minutos só de propaganda do baralho. Mas não tem problema, agora começa a leitura. Vamos lá. Eu vou trazer aqui um tema específico para a gente começar a trabalhar com o tarô Palavra de Criança, porque tem muito do que precisamos despertar na nossa criança interior. Nossa Senhora já saiu. E hoje a gente vai trabalhar, a leitura versa sobre a liberdade. A liberdade é quando a gente brinca de mocinho e bandido. E quando cansa de ser um, finge que é o outro. Liberdade é quando a gente sabe que não é nenhum deles e sabe que é só uma criança brincando. Então não existe nem mocinho e nem bandido, depende da perspectiva, né? Experimente brincar de ser alguém diferente, tá? Então, eu trago aqui uma questão muito de estar certo e de julgamento também. Se liberte disso. Por isso eu trago a carta da centelha aqui, tá? Porque às vezes a gente quer trazer aspectos na nossa vida de deixar as coisas de uma forma muito engessada, né? A gente é X ou Y, quantas vezes não fomos bandidos e quantas vezes não fomos mocinhos, né? Da nossa própria história. Então é uma libertação aqui que a gente traz de padrões rígidos, de engessados, de padrões que não combinam mais com você, que na verdade ou nunca combinaram. E é um chamado aqui da guiança para que você se liberte e trabalhe muito com a sua centelha divina, tá? Vamos lá. Seguindo, depois eu vou fazer só a tiragem aqui com o baralho cigano. Olha só, gente, tem mudanças aqui. Essa carta da mudança celestial fala de mudanças e pode falar de encerramentos também, porque eu trago o número 18. Eu trago a carta do dinheiro. E eu trago a carta da estagnação na posição do meio aqui da minha mesa, tá? Existem mudanças que precisam acontecer na sua vida e a gente vai falar aqui sobre prosperidade e sobre ganhos financeiros, tá? Muitas vezes a vida da gente fica travada porque a gente não se liberta para vivermos com verdade, né? E isso trava os aspectos nossos aí da nossa vida de prosperidade. De prosperidade eu não quero falar só sobre dinheiro, porque eu trago essa carta aqui do dinheiro, mas eu trago uma cornucópia. E isso aqui é o símbolo de fartura. Você pode ter fartura no sentido de felicidade, vivendo quem exatamente você é. Aqui pede que você se liberte daquela coisa que não combina mais com você. E quando você proporciona essa mudança interna, céu e terra é movido junto com a sua energia para que você prospere. Como anda a tua comunicação com o universo, tá? Existe aqui um poder muito grande dentro de nós e dentro da nossa centelha divina de criarmos aquilo que queremos para a nossa vida. E quando a gente quer criar algo com muita força, com muito afinco, se libertando dos nossos padrões e dizendo, eu realmente, universo, eu quero aquilo, o universo ele se abre e a gente sai da estagnação, tá? Este é o primeiro ponto.
You. Você. Você é uma centelha. Você sendo uma centelha, você precisa se reconhecer enquanto centelha. Do potencial que você tem. Do potencial máximo que você pode dar. Meus mentores sempre falam comigo algo que o professor Hélio Couto também traz muito nos vídeos. Eu sou muito adepta dos vídeos dele e também do método dele, que é a ressonância harmônica. E ele traz uma coisa, que o ser humano ele só utiliza 10% da capacidade do que ele é. Você sempre pode fazer mais. Você não precisa estar se cobrando por isso. É um passo de cada vez. Mas você pode fazer mais sempre, tá? E aqui está falando sobre ganhos, comunicação e comunicação, sobretudo com o universo e com o divino, ok? Tem uma comunicação aqui muito truncada e as coisas não acontecem, a prosperidade não acontece por conta disso, da sua comunicação com o universo, que pode ter a ver com as crenças limitantes, pode também. Vou tirar o tarô das runas aqui. Precisa de um ponto de partida. Manas é uma runa, né? E essa é uma carta de uma runa onde a gente fala do ser humano e da materialização das coisas, né? A gente traz esse reino de materializar as coisas. E aqui tá falando do ponto de partida, de você utilizar a sua inteligência e a sua comunicação a seu favor e não contra você, tá? Aqui fala do homem que vive em sociedade, mas que ele tem as habilidades para lidar com essas questões que eu estava falando aqui, do dinheiro, da prosperidade, da fluidez, da falta da esterilidade. Ai, Mia, eu tô sentindo que na minha vida tá tudo parado, nada tá funcionando. Mas se nada está funcionando é porque existem movimentos a serem feitos. E existem movimentos que não foram feitos ainda por você, porque talvez você tenha crenças limitantes enraizadas em relação a isso, tá? Então aqui fala do ponto de partida, você precisa guiar o seu destino. E quando você pula, o universo te pega e diz, ah, tá bom, agora ele sabe o que ele quer fazer, agora ela sabe o que ela quer fazer. Então agora a gente dá a ela o caminho. Mas eu sempre trago isso lá no Insta. Para quem não sabe onde vai, qualquer lugar serve. E eu tenho certeza que você não quer chegar em qualquer lugar. Você tem um foco e você quer chegar em algum local específico, tá? Então aqui a gente traz habilidade. Muitas vezes estamos apegados a questões do nosso ego. E quando a gente está apegado a questões do ego, a gente não consegue sair do lugar. Porque o ego é apego. O ego nos leva a um lugar onde a gente não tem paz. O ego nos leva a um lugar onde a gente não tem fluidez. Tá? Pensem nisso. Vamos de baralho cigano? Simbora. Tenham cuidado com o semear aqui. Eu trago a carta do jardim. Preciso apresentar as minhas cartas. A carta do jardim. E eu coloquei cuide do seu semear. Porque a gente fala muito do plantio no jardim, mas a gente fala também das nossas relações. E eu tô falando aqui do homem em sociedade. O homem em sociedade, ele precisa se relacionar. Ele precisa estar ali. Ele precisa se comunicar para fazer com que as coisas venham e aconteçam na vida. Agora, essa comunicação precisa ser muito alinhada com o teu propósito de vida. As pessoas precisam estar alinhadas com o seu propósito de vida, né? Essa semana pessoas me escreveram falando que eu já tinha trazido questões nas leituras particulares dessas pessoas com relação a rupturas e amizades. E eu falo, olha, deixa aí, isso não combina mais com você. Então a gente traz esse aspecto aqui também, tá? De coisas que travam a vida. Olha, gente, as bênçãos, a gente traz aqui as bênçãos com a carta das estrelas, ou da estrela, e a proteção espiritual, o corte com a foice, cortando o que não serve, que um novo campo floresce, e você está protegido. Como eu trouxe Manás com a runa do homem, a gente traz aqui um homem que pode ser você, a figura masculina, pode ser um homem importante na sua vida, pode ser o domínio e a ação também. O aspecto do nosso eu masculino.
a segurança com a âncora. Os caminhos abertos. E aqui tá pedindo para vocês caminharem com segurança. Analisarem os projetos que vocês querem fazer para a vida de vocês. E as associações que vocês precisam fazer. Para muitos aqui, a gente pode estar falando de associações no sentido de... Como é que eu vou falar? Até de elos espirituais, tá? Inclusive eu coloquei isso aqui. Então a gente pode estar trazendo aí os elos espirituais sendo fortalecidos e esses caminhos sendo abertos. Porque eu trago a espiritualidade aqui no âmbito das estrelas e eu trago a espiritualidade aqui nas alianças. Vocês precisam utilizar o intelecto de vocês a favor de vocês e não contra. Como que eu faço isso? Tendo foco, analisando os projetos de vocês, estudando. Assim vocês conseguem consolidar as coisas. Vamos lá. O que mais que a gente tem aqui? Espera aí, galera. Essa aqui, ok. Aqui a gente traz o Cavaleiro de Espadas. E o Cavaleiro de Espadas, ele traz coragem e determinação. Espadas é um elemento mental, é um elemento ar, tá? E aqui a gente já trouxe uma questão da mente e do intelecto. Eu trago aí fatores que influenciam na comunicação, nos seus negócios, na sua vida. Mas eu trago fatores que estão truncados, trancados, coisas que não estão fluindo. E você precisa partir de algum ponto para uma nova jornada. Como é que você vai partir para uma nova jornada? Trabalhando a sua mente, sobe no teu cavalo, para correr atrás das conquistas que você quer. Mas primeiro, a espiritualidade quer que você vire uma chave, tá? Muitas pessoas aqui, e estou falando aqui de figuras femininas agora, ou estou falando de fertilidade e abundância no campo e criatividade. Você vai ver como isso casa contigo nessa leitura, tá? Muitas pessoas aqui precisam recuperar o poder pessoal. Por isso as coisas aqui estão paradas, por isso estão travadas. E pode ter uma figura masculina aí envolvida aqui, tá? Gente, desde já tem uns minutos aqui na leitura, eu esqueci, mas eu já vou pedir agora. Se você está gostando desse vídeo, deixa o seu like, compartilhe com quem gosta, me ajude a ajudar outra pessoa que esteja precisando ouvir essas palavras que aqui estão sendo ditas, tá? Isso ajuda bastante o canal. Vamos lá. Tem uma comemoração aqui para acontecer e uma celebração da vida. E a espiritualidade sempre me diz, se eu vivo na tristeza e não celebro o meu momento atual, eu mantenho os meus caminhos travados. Então aqui está falando de apego ao passado. Aqui está falando que alguém precisa subir no cavalo, comemorar a vida, celebrar, trazer otimismo. E parar de ficar focado no passado e no que não deu certo. Isso vai trazer para vocês muita abundância. É uma comunicação que está travada aqui, ou de vocês com o universo, ou com alguma pessoa, ou, por exemplo, eu não aguento mais esse casamento, eu quero me divorciar. Quando você se comunicar, o universo vai dizer, olha, se já está infeliz, é hora de partir. E quando partir, essa abundância vem. Ou partir de um ponto onde coisas estão travadas dentro das relações, e pode ser relações aqui de qualquer âmbito. Eu trouxe um exemplo do casamento,
E essas coisas estão travadas por falta de comunicação adequada, tá? Existe um movimento aqui para ser feito e quando... a gente está falando aqui, podemos estar falando muito de casais. Quando esses movimentos forem feitos, as coisas desbloqueiam rapidamente. E aí vocês vivem realmente a paixão dos enamorados. Mas há uma questão aqui de muita dualidade e por isso está comprometendo a prosperidade. Para quem não tá com relação aí, com pessoas, enfim, para quem não está com isso, estamos falando aqui de uniões e parcerias no geral, tá? Quem não tá com a questão do casamento, pode-se dizer que tem uma questão envolvendo parcerias, ok? Parcerias e associações, já é a terceira vez, mas eu tô falando muito aqui de questões amorosas, viu? Tem algo aqui que ou vocês se sabotam ou alguém sabota vocês. E aí a vida fica cheia de altos e baixos. Mas tem uma roda pra girar, da fortuna. Ok. Pedindo pra colocar uma outra aqui. Tá. Alguém tá chegando no final da jornada com muita maturidade. Tá conseguindo compreender muitas situações da vida. O que estava ajudando, o que não está ajudando. Por que eu estou assim? Por que estou passando por determinada situação? Entendem? Espera um pouco. Deixa eu arrumar aqui minha mesa. Beleza. Pediram para juntar o 5 de copas com o 7 de copas. Alguém pode estar muito em dúvida de uma situação ou extremamente vivendo no território do que é ilusório. E está sempre triste, está sempre, talvez, infeliz. Porque está no mundo das ilusões, não está no mundo da realidade. Algo pode ter acabado com a ilusão de vocês também, ok? Pode ter sido uma parceria que terminou, pode também. Mas chegou um momento, talvez vocês tenham amadurecido muito com isso. Essa parceria pode ser de amizade também, ok? Alguém pode ter sabotado vocês, inclusive. Olha, gente, eu trago aqui pessoas que estão aí agora extremamente frios ou frias, tá? Cortando mesmo com aquilo que não serve. Muitos vão estar cortando aí, ou já estão cortando, ou já cortaram, e aí vocês vão saber aqui os resultados, com amizades que não serviam, com amizades que não traziam prosperidade. Olha como essas coisas estão saindo bastante ultimamente, inclusive nas leituras particulares, com amizades que não traziam prosperidade, que a comunicação era ruim, gente que pensa o tempo todo em escassez, gente que se autodeprecia todo tempo, gente que só pensa em negatividade, gente que só reclama. E alguém falou assim, peraí, esse grupo aqui não tá bacana, eu preciso sair disso? Ou essa é uma dica para que você venha a sair disso? Muitos aqui entraram num sofrimento, a roda da fortuna com o 9 de espadas aqui, fala aí de uma situação que trouxe sofrimento, que trouxe angústia, mas que já acabou. E para algumas pessoas vai acabar. E isso aqui vai trazer, ou já está trazendo, porque aqui a gente fala de passado, presente ou futuro, você que vai me dizer, você pode falar aí nos comentários também, tá? E eu faço muita troca de bate-papo mesmo no direct, vocês podem colocar, eu sempre faço essa escuta, tá? Quando eu já estou com tempo, eu sempre vou lá e respondo. Bom, tem um as de paus aqui, e esse as de paus, gente, esse as de paus simplesmente quer trazer para vocês a mão de Deus trazendo um novo início. E é um início que causa impulso, entendem? É uma mudança que vem.
tem algo que muda. Alguém teve muita força de vontade para mudar. Isso eu não posso mais fazer, isso eu não posso mais ficar com minha vida desse jeito. E se você ainda não está com essa força de vontade toda para mudar, faça o favor de entrar, tá bom? Gente, tá acabando esse período. Tem a cruz aqui. A cruz eu trouxe, aqui tem fé e vitória, Deus, dificuldade, solta o peso. Tem uma finalização para acontecer. Vou falar isso para vocês. Muitas pessoas tiveram perdas. Gente que se aproveitou de vocês, ou gente que só se aproveitava e sugava a energia de vocês. Ah, tô precisando, me ajude, me ajude, me ajude. Muito venha a nós, ao vosso reino. Não vinha, acho que vocês vão conseguir entender isso, tá? E aí vocês se voltaram completamente para dentro, para a espiritualidade. Impressionante, porque isso está saindo a semana toda. E vocês conseguiram. Olha a carta da centelha. Vocês conseguiram reacender a centelha divina. Inclusive, vocês não estão entendendo por quê. Muitos não estão entendendo porque quiseram, de fato, esse afastamento. Ou a espiritualidade proporcionou esse afastamento. Muitos estão passando aqui por um período de limpeza, tá? Tem figuras femininas aqui. E vem brandura agora, viu, galera? Olha, muitos foram traídos. Eram amizades que vocês achavam que eram leais. Pode ser amizades e pode ser aqui pessoas, uma parceria. Pode ter sido um relacionamento que vocês acharam que eram leais a vocês e tiveram muita falta de lealdade com vocês. Para muitos aqui foi uma figura feminina, tá? Mas isso acabou. Acabei de falar. Olha o caixão. Isso acabou. Terminou. Toda morte nos convida a renascer. Foi o que eu coloquei aqui. É isso. Acabou, não tem mais. Não tem mais porquê. A espiritualidade está cortando com tudo que não serve na vida de vocês. E aqui são relações que não servem mais. Tá? Vejam que eu fui explicando coisa a coisa, passo a passo, até chegar de fato nas vias, né? Gente, agora acabou e agora é paz. Agora é brandura. Agora eu coloquei aqui tem paz, harmonia, equilíbrio e brandura. Eu adoro essa palavra, brandura. É isso. Vai o momento de trazer felicidade. Vocês se libertaram. Gente, parabéns quem tá aí, tá? Agora é o momento de cuidar do plantio de vocês, do crescimento de vocês, do amadurecimento, de partilhar os seus louros com quem realmente merece. Ah, mas acho que ninguém merece, só minha família, então partilhe com isso. Ah, ninguém merece, só quem merece é o meu marido, são os meus filhos, etc. É isso. Volte-se pra vocês, tá? E muitas pessoas aqui, gente, teve uma questão mesmo de, não somente uma questão de talvez inveja, talvez alguém enganando vocês o tempo inteiro, vocês achando ali que era da amizade, etc. E não era, e as coisas estão caindo por terra. Muitos aqui tiveram respostas com a espiritualidade, e a espiritualidade avisou, olha, eu preciso tirar isso da minha vida, tá? Ou eu avisei pra vocês, pra quem fez consulta comigo, dizendo, olha, isso aí não faz mais parte. Aqui, ó. Tem uma força muito grande aqui, mas essa força é pra edificar. Eu coloquei na carta do Scott, e essa carta ficou muito linda também. Eu coloquei nessa carta, aqui tem uma força que edifica, mas que também destrói. É uma força. E aqui é a força da espiritualidade, trazendo para vocês uma questão de colheita mesmo.
Vocês se esforçaram, vocês chegaram, vocês passaram, gente, por uma parte da jornada no meio ali, onde tudo pode ter desmoronado, ou parecia que desmoronou. Com relação às parcerias, com relação às associações, tá? E assim, a guia me diz aqui, olha, essas pessoas estão de parabéns. Isso pode estar desmoronando, mas vocês estão super no caminho certo. Não fica pensando no passado quem deixou você para trás. Esse passado era um passado de ilusões, tá? É um passado de ilusões, é um passado que você achava, ou você pode achar inclusive que, tem um recado aqui, você pode achar inclusive que algumas amizades de vocês eram boas amizades, etc, mas talvez eram amizades de festa, tipo assim, tá? De festa quando tudo está bem. E muitas pessoas podem ter passado por problemas aqui muito sérios, inclusive de perdas financeiras, de roubos. E todo mundo pode ter sumido, tá? E vocês não partilharam talvez com ninguém. Vocês só observaram os movimentos. Isso mexeu muito com o coração de vocês e com os sentimentos, tá? Eu coloquei aqui nessa carta sentimentos, emoção, entrega. Guarde bem os seus tesouros. Vocês souberam guardar o tesouro de vocês, o coração, para quem merecia. Mais uma vez estou falando aqui de relações no geral, tá? Deixa eu ver essa carta aqui, tem uma comunicação. Talvez uma comunicação, um recado que vocês receberam, vocês viraram a chave. Pode ter sido um recado meu, dado aqui pelo canal TT, né, Taroterapia. Pode ser que alguém tenha feito consulta comigo, pode ser um recado espiritual que veio, que mexeu com o coração de vocês, mas resolveu isso. Mais algo, guiança. Tem mais um. Alguém ouviu muito, vocês podem estar extremamente intuitivas. A intuição pode estar alertando ali por meio de várias situações, tá? Tem uma figura feminina aqui, segunda vez que estão falando. 32 minutos de leitura. Sendo que eu falei só 6 da propaganda, né? Mas é isso aí. Tem a figura feminina, gente. Tem aqui a carta da lua. Tinham coisas que estavam ocultas, vocês não estavam visualizando, mas vocês ficaram extremamente intuitivos. Estou falando aqui também com médiums, tá? Pessoas que têm mediunidade, trabalham com espiritualidade, ficaram sabendo de muitas coisas. Nossa Senhora. Vou tirar de novo. Muitas coisas chegaram até vocês. Vocês ficaram sabendo de muita coisa. E se vocês não ficaram sabendo de muita coisa, vocês vão ficar sabendo. Aí vocês vão dizer, cara, é por isso que minha energia não queria andar com fulano, andar com ciclano. Por que isso? Eu não estava entendendo, tinha uma angústia dentro de mim, eu não sabia o que eu estava sentindo. Eu chegava perto de alguém e aí eu não sei explicar. Eu via e meu plexo solar mexia, alguma coisa queria me avisar. Tudo isso, gente, é intuição. Opa, já tinha caído. Não é essa? Não, essa não. Muita falsidade. Muita falsidade. Vocês bateram retirada, viu? Se você não bateu, pode bater. Vocês vão saber de muitas coisas aqui. Minuto. A última aqui para tirar o conselho. Olha, é o momento de você persistir no seu caminho, tá? É hora de você focar na tua vida e subir a tua montanha. Acabou. Outra coisa, eu trago também um pouco aqui de justiça nessa carta da montanha, tá? Tem uma justiça aqui para ser feita. E aqui, ó, eu vim de vermelho e a vela escolhida foi a vermelha. Eu coloquei minha roupa vermelha, eu nem sabia qual era a vela que a guiança ia mandar escolher, mas tem um impulso aqui para as coisas acontecerem. É como se vocês tivessem feito uma limpezona normal, a espiritualidade fez uma limpezona normal, e agora que tudo explode de felicidade na tua vida. Tudo que não está alinhado com a tua nova essência, vai embora, né? Bom, vou tirar aqui com as astrocartas, a última carta conselho para vocês.
Muitos aqui, a espiritualidade está avisando que vão amar novamente aí, tá? Vai ter coisa boa, vai ter comemoração no âmbito emocional também, tá bom? Olha só o que caiu, eu não falei das ilusões? A carta da ilusão. A carta da ilusão aparece como um alerta. O que você não está conseguindo ou não está querendo enxergar. Muitas vezes, a verdade pode estar diante dos seus olhos, mas você está escolhendo seguir iludido. Outras vezes, você pode estar atravessando um momento de vida nebuloso que tira de alguma forma a sua clareza. Se for o primeiro caso, abra os olhos, pois a pior cegueira é a daquele que não quer enxergar. Se for o segundo caso, dê tempo ao tempo. As brumas não encobrem as montanhas eternamente. Espere-as passar e então siga em frente. Para você que passou ou está passando por confusões mentais, não está entendendo ainda um pouco da energia, você vai compreender, porque a espiritualidade vai fazer com que um documento chegue até você, vai fazer com que mensagens cheguem até você e aquilo resolve. Você vai dizer assim: poxa, eu estava com aquela intuição sobre determinadas pessoas e simplesmente eu estava duvidando da minha intuição. Mas agora chegou o momento de desbloquear isso. Coloque a tua comunicação com o universo com uma comunicação clara, fluida, alegre e aberta. O universo não gosta de padrões rígidos, mas ele quer que você saiba onde você quer chegar, tá? Por quê? Porque você diz como você quer, você diz o que você quer, na verdade, você diz como você quer e você solta para o universo. Às vezes ele vai dar algumas voltas para que aquilo chegue até você. E lembrando, você precisa de um ponto de partida, essa leitura para você. É um aval para que você saia de situações, de pessoas, de alianças que não servem mais para a sua vida. Escutem, isso está vindo várias vezes. Vocês vão descobrir talvez coisas que sejam dolorosas, mas é para que vocês saiam das ilusões, ok? Para que vocês adentrem no período de transformação, e eu trago aqui também a roda da fortuna, para que vocês atinjam o sucesso, a descoberta, para que vocês olhem para a vida sob uma nova perspectiva. Opa, essa não. Para que vocês corram atrás da conquista de vocês. Vou perguntar uma coisa aqui para a guiança. Vocês vão descobrir algo sobre alguém. Vocês vão descobrir algo sobre um casal. Eu perguntei algo aqui para a guiança. Essas pessoas, essa carta da descoberta é para, vão descobrir de fato alguma coisa? Ou vocês são um casal e vão descobrir sobre alguém onde há roubos energéticos, onde pode haver roubos, inclusive roubo mesmo, onde há traições, onde há enganos, tá? Pode ser um casal aí envolvido. Gente, atenção geminianos, eu já vi leituras de gêmeos falando sobre isso, outras colegas tarólogas, tá? Vocês vão descobrir alguma coisa com relação a pessoas aí, tá? Vocês vão ter clareza sobre uma situação. Olha o sol. Era bom. E o sol de novo. E isso tudo vai proporcionar. Tem uma roda para girar e para trazer mudanças. Vocês vão descobrir alguma coisa. Ou vocês são um casal e vão descobrir algo, ou vocês vão descobrir algo sobre um casal. Isso aqui é uma coisa bem específica, não vai ser para todo mundo, tá bom? Gente, deixa eu ver se eu coloquei certo para não misturar, porque eu tiro os signos de manhã.
Lembrando, as leituras dos signos, que tem signos específicos, eu sempre trago no final, são as leituras do Insta para o YouTube. Então, são as que eu faço lá no Instagram, nos stories. Vai lá que lá tem muito mais conteúdo, inclusive, do que aqui. Eu tô alimentando mais esse canal, tem menos tempo, tá bom? Mas é isso. Confie na espiritualidade. Eles estão removendo tudo que é ilusório. Você pode ter uma sensação muito... Aí eu olhei pra lá, gente, é porque o panorama tá muito lindo, assim, que dá pra ver todo o horizonte numa chuva e tá gostoso, assim, de olhar, sabe? Apagar tudo e ficar só contemplando. Então eu acabei olhando pra lá e distraí. Mas enfim, a espiritualidade está removendo tudo que não é alinhado com a vida de vocês. E vai dar tudo certo, tá? E me contem aqui quando vocês descobrirem as coisas, me contem a fofoca, porque meu baralho é super fofoqueiro e você querendo adquirir, pode fazer a encomenda. É super certo, é seguro. Para Salvador a gente está dando 15 dias úteis e para outras regiões 20 dias úteis, porque já estamos tendo problema aí com questões de frete, tá? Um beijo super grande, fiquem com Deus e até a próxima quinta-feira. Tchau, tchau.